Boa tarde a todos. Olha, minha primeira experiência com lives, então me desculpem se alguma coisa saiu um pouco atrapalhada, mas eu estou muito feliz, mas também estou ansiosa, porque é uma experiência nova, mas uma experiência que veio para ficar, não é, Gabriela? Eu quero agradecer demais o convite. É um desafio, mas é um desafio ótimo, porque hoje o mundo virtual, né, as mídias sociais estão, né, é, tomando conta, protagonizando as nossas comunicações. Então, nós vamos fazer esse trabalho, vamos discutir um pouco, refletir um pouco sobre acessibilidade nos tempos atuais e como é que chegamos até aqui. Né? E eu quero me apresentar para o público com deficiência visual, porque eu já vi aqui, a Lara está aí, eu já vi a Lara aí se apresentando. Lara, tudo bom, minha querida? Então, eu sou morena, pele clara, o cabelo cacheado, um pouco, né, ondulado, um finalzinho de reflexo vermelho, porque estão acabando os reflexos também, né, Gabriela? Por causa do tempo. Eu estou usando óculos, eu tenho uma camisa clara com estampas de flores miúdas, e atrás de mim tem a minha biblioteca, com alguns livros, alguns cadernos, dicionários e alguns objetos também nessas prateleiras. Eu queria agradecer muito a Gabriela pelo convite, o pessoal da equipe da VEG, tenho o maior carinho, né, fui consultora de acessibilidade na nova exposição do museu, é belíssima, vocês devem, as pessoas que não podem visitar, depois que o museu reabrir novamente, podem visitar o site, né? Inclusive existe uma visita virtual, é muito interessante, é um museu de ciências que está com acessibilidade no espaço expositivo e tem também acessibilidade na mediação da ação educativa. Então, é um museu que eu recomendo e, para mim, é uma referência de acessibilidade no Brasil, né, Gabriela? E eu, então, vou começar a discussão exatamente, a reflexão exatamente pelo título que eu quis colocar. Acessibilidade em museus para quê, né, e para quem? É lógico que vocês vão dizer, puxa, a Amanda vai começar a falar a coisa mais simples que tem. Ué, acessibilidade em museus para quê? Para dar acesso às pessoas, né? E para quem? Para todas as pessoas que necessitam desse acesso. Só que não é bem assim. A princípio parece muito fácil, parece muito simplista até a minha pergunta, mas ela é muito complexa. E eu vou explicar por quê, né? Porque quando eu recebo, porque hoje eu sou consultora de acessibilidade, né? Eu trabalhei durante muitos anos no Museu de Arte Contemporânea da USP e depois trabalhei como coordenadora do programa educativo para públicos com deficiência na Pinacoteca de São Paulo. Depois eu saí das instituições e fui trabalhar como empresária, abri um espaço de consultoria, porque eu percebi que a demanda era muito grande. Muitos espaços precisavam de acessibilidade, a equipe da Pinacoteca era muito boa, podia continuar sozinha, sem a minha presença, muito bem, estão fazendo um trabalho fantástico lá. Então, eu fui trabalhar por conta própria. E as pessoas me ligam, né? E perguntam, Amanda, eu preciso de você para vir fazer um trabalho. Eu fiz um edital e eu consegui, né, um pequeno orçamento para acessibilidade. Você pode me ajudar a colocar a etiqueta Braille do lado das obras? Falo, mas etiqueta Braille para quê? Então, estamos para quê aqui, hein? Ah, porque eu tenho dinheiro, etiqueta Braille é a coisa mais fácil que eu posso fazer. Eu ponho o nome do lado dos quadros todos, etiqueta Braille. Eu falei, mas que obras? Ah, são umas obras que são sem título, do ano de 2010 e tem o nome do artista. Eu falei, o que adianta você colocar a etiqueta Braille do lado do quadro? Escrito sem título, o nome do artista e o ano, né? Para quê? Para quê? Já começou o para quê aí. Ah, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, me ajuda, vamos pôr um piso tátil? Aí eu pergunto, para quê? Né? Ah, para o cego poder andar em cima do piso. Mas ele vai da onde para onde? Né? O que ele vai fazer com o piso tátil? Vai passear em cima do piso tátil? Qual é a razão dele estar andando no piso tátil? É para chegar num objeto tátil? É para chegar em alguma tecnologia que vai ajudá-lo a compreender a exposição? Ah, eu não sei. Então, para quê? Né? Para quê? Então, o para quê é o tempo todo. As pessoas ainda estão tentando entender para que acessibilidade de verdade. A acessibilidade é para quem? Para as pessoas que vão poder usar.
e que querem e precisam usar, mas tem que ser usada com Sim. qualidade, né? Com compromisso, dentro de um programa, de um projeto. Não é simplesmente colar um piso tátil no chão, botar uma etiqueta Braille na parede, do lado de uma pintura que você não vai poder tocar nunca, né? Não é simplesmente um projeto individual e solto no espaço. Nós temos que fazer um planejamento e ver para quê e para quem. E chamar essas pessoas. Porque o protagonismo de quem não tem deficiência não é suficiente para aquele que precisa e que ele tem que também ter a voz. Então, a gente chama hoje, né, existe um termo até meio desagradável, que eu não gosto muito, mas é o tema que está entrando hoje, que chama capacitismo, né? Que é assim, todos nós achamos que temos a capacidade de entender o outro, e não chama o outro para discutir. Então, nós temos que trazer, por exemplo, hoje, o que eu achei muito legal foi um presente que eu ganhei da Gabriela. Ela falou, não, Amanda, eu consegui a nossa intérprete, mesmo com dificuldades, nós vamos perceber que hoje é difícil, né, a gente conseguir fazer a Sim. leitura labial, mas nós estamos tentando entrar, nós estamos colocando as pessoas que vão traduzir, né, que vão fazer a nossa comunicação dentro dessas mídias sociais que hoje são o protagonismo da nossa comunicação. Né, são protagonistas nessa É, comunicação desse museu fechado. né? Muito bem, é exatamente. E os museus de ciência são os museus que são, né, da acessibilidade. Afinal, os museus de arte aprenderam com os museus de ciência como desenvolver recursos de acessibilidade, porque o museu de ciência precisa Uhum. exatamente da interatividade do público para entender, inclusive, né, os equipamentos. Né? No Isso. caso de vocês, né, o famoso gerador, né, o Alfonso Ballesteiro está aí também, que eu já vi o nome dele, que nos ajudou a fazer, que fez, né? Não ajudou, não, ele fez, né? O geradorzinho, né? A réplica do gerador que abre, que você pode conhecer o que tem dentro. Quer dizer, a importância de você pensar, não é? Né, um objeto que vai traduzir um material e que vai ser bom para a pessoa com deficiência visual, mas vai ser bom também para todo mundo. Eu nunca imaginei que eu iria um dia ter um gerador aberto para eu conhecer, né, as partes internas desse equipamento de uso diário nosso. Que, no fundo, nós Sim. estamos vivendo usando esses equipamentos. Né? É isso Sim, mesmo. com certeza. Então, voltando para a questão da acessibilidade, né, para que acessibilidade em museus, ela não começa lá com a história dos museus. Né? Os museus começam no século XVIII a serem abertos ao público. Antes eram coleções privadas. Algumas pessoas tinham acesso, outras não. Os primeiros museus foram o Museu do Louvre, o Museu Britânico, né? Logo depois da Revolução Francesa. Então, o que acontece? Né? Esses museus inicialmente abriram as suas coleções, eram coleções enormes e ficavam ali para as pessoas verem como uma forma de curiosidade. Era curiosidade. Né? Com o tempo, já voltando alguns séculos depois, né, no começo do século XX, meados do século XX, começa a haver a ciência museológica. Então, os museus passam a refletir sobre... Eu não estou lá só para mostrar objetos, eu estou para que esses objetos sejam uma forma de conhecimento. Não só informação, mas formação. Então, começa a se planejar toda uma gestão que os museus diminuem os acervos. Uma parte do acervo fica guardado, outra parte vai ser exposta. Como é que nós vamos expor? Como é que nós vamos começar a traduzir o museu, tanto na questão da pesquisa, como na questão da conservação? Os objetos têm que ser preservados, vai ter que ter manutenção desses objetos. E como é que nós vamos divulgar esses objetos? Então, nesse momento, não se estava discutindo acessibilidade, né? O não público. Estava sendo discutido assim, vamos fazer as pessoas entrarem e entenderem alguma coisa que tem aqui. E vamos começar a Uhum. trazer mais informação e formação. Começam a entrar as primeiras ações educativas, os museus, né, dos Estados Unidos, da Europa, Inglaterra, França, né? Começam, Espanha, começam a desenvolver as ações educativas, os setores educativos. Nós precisamos de pessoas que vão ajudar a mediar esses objetos. E com essa chegada dessas pessoas, os públicos começam a vir, porque o público quer se reconhecer, né, nos bens Sim. culturais. Os Uhum. bens culturais são da nossa história, são as minhas referências, são as referências da Gabriela, as referências de todos nós. A gente quer se encontrar dentro do espaço museológico para refletir sobre a nossa própria vida, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro.
né? Então, esse espaço, né, do museu aberto ao público e do espaço do museu que começa a pensar outros tipos de públicos e outros tipos de museus, né, onde não só o curador, o responsável, ele faz a concepção da exposição, mas ele chama pessoas da comunidade para ajudarem a construir a exposição também. Né? Nós Uhum. chamamos as pessoas com deficiência para darem a sua opinião sobre o que nós vamos fazer nessa exposição. Então, a gente chama o público participante, os visitantes como protagonistas também dessa construção do museu. Então, eu acho que a Gabriela deve ter SESC no Jaraguá. Tem SESC aí, Gabriela, em Jaraguá do Temos, Sul? uhum, Então, temos. os SESCs têm um olhar muito interessante sobre a questão da acessibilidade, né? E Aham. exposições compartilhadas com a comunidade também. Então, exposições em que grupos coletivos ajudam a formar uma exposição sobre rendeiras, mulheres rendeiras, sobre trabalhos artesanais, sobre propostas interessantes de meio ambiente. Então, o museu começa a abraçar a comunidade, a trazer a comunidade e ser um espaço de reflexão, não só um espaço de mostrar objetos, mas espaço de Sim, reflexão. Por que que isso é importante? Por que que para você isso é importante na sua vida, no seu dia a dia? Vamos abrir para palestras, para encontros, para oficinas. Eu vejo a Gabriela aí, né? O Museu VEG apresenta um site muito interessante, tem uma visita virtual e tem uma série de eventos que ocorrem. O museu é um museu vivo. Continuando essas questões, nós vamos começar a falar um pouco desses desafios da acessibilidade. Para quê? Né? Quando a gente fala para quê, todo mundo fala, lógico que tem que ter, é muito normal. Não, não é bem normal, não. É um grande desafio você conseguir implantar esses trabalhos, esse planejamento. Muitas vezes, a dificuldade vem de uma política institucional. Né? Porque, assim, por exemplo, se a diretoria não acredita e acha que é um gasto desnecessário, porque o público é muito pequeno, porque pessoas com deficiências não virão tanto quanto outras, né? E ele não valoriza esse trabalho, as exposições podem vir e não ter acessibilidade. Aí depois fala, olha, educadores, vocês se viram aí, vão tentando fazer uhum, milagre e dando um jeito, quebrando um galho, como a gente pode falar. uhum. Então, a política institucional é muito importante no museu. Né? É da diretoria, todos os funcionários, os profissionais acreditam que vamos trabalhar juntos com os educadores e vamos trazer, né, um espaço mais acessível para todas as pessoas. E nós vamos contribuir com isso. Por exemplo, na Pinacoteca, os restauradores, né, talvez a Valéria Mendonça, até que eu convidei para ela participar dessa live, pode estar aí. Eu tinha colegas restauradoras, conservadoras, que apoiavam, né, liberação Uhum. de algumas esculturas de bronze para que os cegos pudessem tocar, pudessem trabalhar. Quer dizer, nós estamos trabalhando em conjunto. É um trabalho interdisciplinar. E eu Certo. sei que a Gabriela fala isso sim, porque a equipe da VEG quer que a acessibilidade continue, né, a todo Sim. vapor na exposição. Então, assim, a importância de nós termos uma política institucional, a importância que os apoios financeiros ou mesmo os editais que hoje incluem, se você vai participar de um edital, você sabe, Gabriela sabe disso, você tem que incluir, né, exatamente alguns itens de acessibilidade nesse edital. Então, Aham. uma série de questões estão auxiliando. Por outro lado, nós temos que compor essas questões e implantar de verdade essa acessibilidade, né, dentro desses projetos. Então, é Uhum. muito importante, né, a gente perceber que o museu, as exposições, elas não podem mais ser só contemplativas, elas têm que ser interativas também. E elas têm que incluir o público-alvo, como nós falamos, principalmente nos museus de ciência, né? Os museus de ciência são os grandes centros de desafio da acessibilidade, da interatividade, como forma de inclusão. Tá? Então, aquilo que a Gabriela falou, eu vou repetir agora, né? Palavras assim, bem firmes, né? Que as ações de acessibilidade e inclusão acabam por contemplar todos os públicos. Então, não adianta a pessoa vir dizer, eu não quero incluir, porque eu não tenho dinheiro e é tão pouca gente que vem. Não, a ação de acessibilidade, ela é importante como uma questão social para a inclusão de todos.
né? Então, de todos. Você facilitando a interatividade sensorial para uma pessoa com deficiência visual, você está facilitando a interatividade para uma criança, para uma pessoa que tem dificuldade de compreensão por limitações intelectuais, né? Para o público em geral que adora, né, também interagir. Né? Então, quando você tem uma obra de arte muito linda e você tem uma réplica dessa obra em relevo, né? O Afonso que está aí vendo, ele sabe, né, muito bem o trabalho que dá você, né, reproduzir uma réplica de uma obra de arte, e você pode olhar a obra e ao mesmo tempo tocar nessa réplica e sentir os elementos, né, de uma forma em relevo. É fantástico, é um prazer. Você passa a fazer parte da exposição e se apropriar da exposição de uma forma muito melhor. Agora vamos um momento muito difícil, né? A acessibilidade continua lutando, né, para ter o seu valor, para ter o seu posicionamento, para ser incluída em todos os projetos, em todas as exposições, e chega a pandemia, né? Chega o Covid-19, os museus são fechados. Hoje é um dia muito triste, que nós estamos com um nível altíssimo de pessoas, né, falecidas, né, mais de 1.000 pessoas por dia. Então, hoje é um dia da gente realmente refletir sobre qual é o nosso papel na sociedade a partir desse momento, porque esse Covid não apareceu por acaso, não foi sem querer. Né? A sociedade, a forma que o homem vive e trata o meio ambiente facilitou a vinda desse vírus, que ainda vai demorar muito tempo para ser realmente extinto, se for extinto. E vamos rezar para que essa vacina chegue e tenha uma forma de eliminar esse vírus. Isso se não aparecer outra pandemia pelo caminho. Nós vamos precisar, né, nos preparar, porque os museus vão precisar trabalhar com duas questões muito importantes: o museu presencial e o museu virtual, né, e o museu digital, né, o acervo digitalizado. Então, nós temos uma grande mudança agora. O protagonismo vai ser do presencial e também o protagonismo vai ser do virtual. E nós vamos ter que trabalhar com essa nova realidade. Né, absolutamente, o espaço virtual não substitui a experiência concreta, a experiência vivida dentro de um espaço do museu. Isso é único, é uma experiência única. Então, nós vamos ter que trabalhar, e novamente, já é novamente um desafio para a ação educativa. Novamente, vamos voltar para a ação educativa, porque a ação educativa vai ter que trabalhar com a mediação presencial, mas vai ter que trabalhar com a mediação virtual também, com as mídias sociais. E acessibilizar essas mídias. Olha lá, hoje nós já encontramos aí mais dificuldades e testes para a gente poder saber quando é que eu vou poder acessibilizar, né, um bate-papo como esse para pessoa surda também. Como é que nós vamos fazer da melhor forma? Como é que eu posso usar essa tecnologia para trazer essa acessibilidade? Então, são 2 pontos extremamente importantes que não vão poder ser desvalorizados absolutamente. Um não substitui o outro, mas um completa o outro. Então, essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, quem quiser depois, né, se manifestar. Como acessibilizar os ambientes digitais e virtuais nessas mídias sociais? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que o educativo vai poder propor isso? Porque o educativo sozinho não pode fazer. O museu tem que colaborar, a instituição tem que colaborar com a instalação desses programas, com acessibilidade, etc. Né? Como planejar e implantar ações educativas inclusivas não presenciais? Porque também as ações virtuais, elas não podem ser só contemplativas. Alguém chega e fala e acabou. Né? Eu participei, né, e tenho participado semanalmente de um programa muito interessante, né, também da mídia social, da Japan House de São Paulo. Eu acho que a Hiromi, né, coordenadora do educativo, deve estar, inclusive, aqui participando com a gente. E é muito bom, porque é uma mediação, é uma visita mediada. Né? Os educadores fazem perguntas, mostram obras, pedem para a gente comparar uma com a outra, a gente vai escrevendo e vai dando a sugestão. Então, o trabalho do educativo é continuar a mediação na mídia social. E é difícil essa mediação. Porque não vai haver um retorno disso, né? Isso chegou, as mídias sociais chegaram para ficar. O que nós temos que fazer também nos desafios dentro do espaço presencial? Gabriela falou, o meu museu é de ciência.
né? O meu museu, da mesma forma que o Catavento aqui em São Paulo é um museu de ciências e ele trabalha com a interatividade de uma forma muito forte. A Pinacoteca tem galeria tátil e vai implantar uma nova galeria tátil, então também tem essas questões. Então, nós vamos ter que usar medidas preventivas, né? A necessidade de higienização sistemática dos objetos, né? Colocar álcool gel e uma série de formas de higienização dentro dos espaços expositivos. Então, nós vamos ter que usar equipamentos de proteção. Então, por exemplo, fones de ouvido, como é que nós vamos usar os fones de ouvidos com o público? Esses fones vão ter que ser higienizados. Quer dizer, não é impossível, não é? Vamos esquecer a acessibilidade, porque o primeiro passo é esse. Ah, então não dá. Pronto, volta tudo para trás. Né? E eu estava conversando hoje com a minha amiga Isabel Portela, do Rio de Janeiro, que trabalha no Museu da República, e ela dizia, Amanda de Deus, as exposições de acessibilidade que eu gosto tanto de desenvolver agora vão parar. Eu falei assim, então, mas nós vamos ter que reinventar um jeito da acessibilidade não parar. Né? Da forma de experimentação não ter que ser suspensa. Porque nós lutamos muito para chegarmos nesse momento para a gente perder esse trabalho. Então, a gente tem que trabalhar com essa nova realidade também. Né? E então, só para terminar, eu acho que já seria um bom momento da gente abrir para as discussões. Eu tenho algumas coisinhas a falar que eu acho que são muito importantes para nós guardarmos como uma forma de lutar daqui para frente. Né? Contemplar as especificidades das novas plataformas, enriquecendo e complementando as ações presenciais, sem desvalorizar os vínculos da experiência concreta existentes nos espaços culturais. Nós não podemos perder as ações presenciais. Né? As mídias virtuais nunca vão substituir a nossa visita e os nossos museus, os espaços dos nossos museus e a experiência significativa, né, que esses museus nos oferecem. Cabem aos museus aprimorar e disponibilizar recursos interativos nas mídias sociais. Novamente, é um outro trabalho que vai abrir, uma nova porta que se abre, já que essas ferramentas tornaram os recursos indispensáveis para a comunicação museológica. E, finalmente, cabe à ação educativa dos museus o papel de protagonistas da implantação de propostas de mediação virtual complementares às ações de mediação presenciais, fundamentais e insubstituíveis para a plena vivência e fruição estética, histórica e científicas a todos os perfis de públicos visitantes dessa instituição. E aí envolve todos os públicos que têm o direito de participar. Eu guardei uma pequena frase final que eu acho muito linda, que eu retirei, eu não sei se a Gabriela chegou a ver, e se muitas pessoas aqui que estão aqui, né, participando da nossa live, que é a Carta Aberta à Comunidade Museal do ICOMBRA. Mas é muito bonito porque ela está falando desses novos tempos e dos desafios, né, que agora nós vamos ter. Tá certo? E no finalzinho dessa carta, é uma carta pequena, ela tem 2 páginas só, né? E fala da importância do museu como transformação social dentro de um contexto social de pandemia, de tragédia, né? E no finalzinho, né, o Ailton Krenak, ele fala uma coisa muito bonita, que eu queria terminar a minha fala com ela. Para combater esse vírus e para pensarmos um outro mundo possível, temos que ter primeiro cuidado e depois coragem. É isso, assim eu termino e abro para as nossas discussões. Durante a nossa discussão aí surgiu, né, uma pessoa que comentou que agora nesses tempos de pandemia, que o toque está cada vez mais complicado da gente fazer, como que tu vê a questão dos objetos táteis, né? O toque dos objetos, o que tu tem a nos dizer referente a isso? Uma higienização mais frequente? O que tu nos diz, Amanda? Então, eu tinha já colocado um pouquinho sobre essa questão. É lógico que, inicialmente, a abertura vai ser gradual, né, Gabriela? A gente não vai abrir o museu e todo mundo pode entrar. Vai ter, inclusive, restrições no fluxo das pessoas, da entrada, distanciamento social. Então, eu acho assim, os museus, cada museu, ele vai ter que pensar nos seus objetos táteis e o que fazer com eles. Vamos reduzir o número de objetos táteis, mas aqueles objetos táteis vão ter ao lado
né, o álcool gel, uma cesta descartável com um lenço de papel para a pessoa poder tocar e depois higienizar as mãos. Então, como é que nós vamos fazer para que esses objetos comecem gradualmente a voltar a serem tocados? Né? Novamente, Uhum. no ICOM já está sendo colocado, e mesmo nos outros museus de fora do Brasil, que as visitas educativas inicialmente não vão ocorrer. Então, vão ser Sim, visitas aham. individuais, as pessoas vão estar sozinhas, com máscaras, né? Elas não vão poder tocar em nada. Então, o início vai ser difícil. Talvez nós tenhamos que ficar nos planejando essas aberturas graduais. E com o tempo vamos Talvez com hora abrindo. marcada, né? Agora, o que não pode acontecer é você negar ao público o direito de entrar. As Sim, exposições, não dá mais para a exposição ser 2 meses só, né? E exigir um grande fluxo de público. As exposições têm que se alargar, tem que ter mais tempo para que menos pessoas possam entrar. Isso, de uma certa forma, é qualidade. Né? Eu também. acho que Margarete, todo o pessoal da Pinacoteca sempre dizia assim, puxa, mas qual é a meta mais importante desse museu? Número de público? Quantidade? Nós agora vamos ter que Uhum. repensar a vida. A vida tem que ter mais qualidade e menos quantidade. Então, essa questão dos Uhum. fluxos, de inicialmente a gente ir abrindo lentamente para essa interatividade, é uma proposta e cada museu vai encontrar a sua. Mas não podemos abandonar a acessibilidade, isso jamais. Com certeza. Tem uma outra pergunta que apareceu aqui para a gente, Amanda. Se você já teve a oportunidade de conhecer algumas iniciativas em relação à acessibilidade e inclusão em alguns museus do mundo que já estão reabrindo. Na Europa, acho que agora, bem no Dia Internacional dos Museus, já começaram alguns museus a abrirem, né? Já teve alguma experiência, conseguiu já fazer alguma troca com alguém ou ainda está muito no comecinho, a gente ainda não conseguiu ter essa experiência? Então, eu tenho, e se alguém tiver interesse também, eu vou passar para você, Gabriela. Os museus espanhóis também entraram com um guia, né, de reabertura, os museus espanhóis. E eles estão falando exatamente o que eu disse. A abertura vai ser gradual, o fluxo vai ser reduzido a 1/3, as pessoas não vão poder se juntar, aglomerar, não vão poder mais não terão visitas de grupos e visitas educativas Aham. ainda estão canceladas, as escolas vão começar a se reabrir, né? Então, e depois vão ter equipamentos de prevenção e medidas preventivas de higienização para as questões da acessibilidade. Os museus vão abrir, nós vamos aguardar, né, e acompanhar, né, o trabalho. O Museu do Prado vai Sim, começar a trabalhar assim também, então com a gente vai certeza. começar a ver os museus de fora para ter as nossas referências e as nossas adaptações dentro das nossas realidades aqui. Pegar as experiências que está tendo lá fora, Claro, né? Como lógico. acredito que aqui no Brasil a gente teve um pouco mais de demora para começar a pandemia, a gente vai poder pegar essas experiências, o que está acontecendo de bom lá, para poder adaptar para nossa realidade, né? Eu até estava lendo é, que na Alemanha, já no início de maio, alguns museus pequenos já começaram a abrir com todas as medidas. Lá, como alguns museus também cobram ingressos, só as vendas de ingressos seriam online, né, para não precisar ter alguém vendendo ali na hora. Também com proteção, né, com acrílico. E também eles fizeram uma medida com a metragem do museu, né, de acordo com a metragem, para estabelecer o número de pessoas que ficou uma pessoa a cada 15 metros quadrados. Né? Então, talvez a gente pode começar a ter mais ou menos essa medida aqui, né, para não superlotar também os museus, né? Teve uma pergunta que apareceu aqui também, deixa eu se perguntaram se o tour virtual, né, que a gente tem no nosso site, no site do Museu VEG, se ele é acessível para cegos, né? O nosso tour virtual hoje, ele conta com fotos 360 graus, né? E ele tem uma pequena descrição de texto no início de cada sala. Então, tu entra numa sala nova, ele tem um resumo do que conta aquela sala e ele destaca uns 2 pontos mais importantes, né? Descreve um a 2 pontos mais importantes daquela sala. Então, ele tem a escrita.
Hoje a gente não tem o recurso de áudio instalado no nosso próprio tour virtual. O que a gente tem, que não é o ideal, né? Não é o mais adequado, mas a gente tem no link do nosso site, tem um linkzinho de acessibilidade e a gente indica algumas plataformas para a pessoa baixar no computador para fazer a leitura de texto. Né? E isso eu acho que o público cego deve conhecer bem. Então, a gente indica baixar aquele aplicativo para que ele consiga fazer leitura tanto do texto do virtual como qualquer outros textos da internet, né? Então, é isso que a gente tem acessível para cego. Como eu disse, não é o mais adequado. Acho que o legal mesmo é que se tivesse o som, né? Facilita o som automático, acho que facilitaria muito. Mas é o que a gente tem, né? E também a gente faz a indicação para a pessoa baixar um aplicativo para fazer a interpretação Isso de eu fiz, Libras isso eu também, vi. É, né? é muito bom, Então, muito bom. a gente está melhorando, caminhando, mas já dá para as pessoas baixar esses dois aplicativos para facilitar. Uma pessoa também me perguntou aqui, Amanda, se você pode discorrer rapidamente, a gente tem 10 minutos ainda, como foi fazer o trabalho de implantação, né, de acessibilidade, tanto no Zeuberg como outros museus. Né? Como que é essa experiência? Como, se tu pode falar um pouquinho disso para a gente. Então, esse é o grande para quê e para quem, né? Porque Aham. as pessoas querem, acham que é importante, inclusive é uma chancela, né? Quando você fala, ó, minha exposição tem acessibilidade. O SESC, para mim, é um espaço de muita que eu valorizo muito, porque eles têm essa preocupação, mesmo às vezes tendo algumas dificuldades para implantar de forma mais completa. Mas, assim, o que eu acho é que é muito bom eu chegar e ter um trabalho e as pessoas me abrirem o espaço para eu refletir sobre o que é importante colocar. Não que eles venham dizer o Uhum. que é importante colocar, porque geralmente as pessoas não entendem muito bem, porque isso é uma especialidade também, né, da área. Então não adianta vir dizer, eu quero piso tátil, mas para quê? Né? De novo, por quê? Né? Então vamos pensar, Uhum. vamos selecionar os elementos mais importantes de uma exposição e vamos acessibilizar esses elementos para que a pessoa possa dizer, bom, pelo menos o mais importante eu consegui perceber. Isso Sim. é muito bom. Todas as experiências são boas, né? Desde que abram espaço, que compreendam e que haja o diálogo entre as pessoas que estão promovendo a exposição e que deixem também em aberto as opiniões das pessoas com deficiência. Porque às vezes as pessoas acham que a sua ideia é melhor do que a do outro. Não, vamos chamar a pessoa com deficiência para ela dizer se realmente é assim ou assado. Ou então, Sim. a experiência que eu tenho com as pessoas com deficiência, e elas já me falaram, esta é a melhor forma. Vamos chamá-la só para ela confirmar para você que é assim. Então, é uma experiência muito importante. Eu trabalhei já em várias exposições do SESC, trabalhei em várias exposições de museus do Brasil todo, né? Fui educadora da Pinacoteca, que foi um trabalho fantástico que, né, inclusive produziu para mim uma ideia e uma implantação de uma exposição que hoje eu levo pelo Brasil todo, a exposição itinerante Sentir para Ver, que é uma exposição de acessibilidade 100%. Né? Então, a gente gosta muito dessa exposição porque ela é um exemplo que é possível acessibilizar uma exposição itinerante, né? Com réplicas de obras de arte da Pinacoteca de São Paulo. Então, eu acho que a gente, né, tá aí o Johnny aí do Instituto Moreira Salles, que também está fazendo um trabalho fantástico, desafio, ele gosta de desafio e está aí fazendo os trabalhos dele, deixando o Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro um espaço bom para todos. Olha, eu estou vendo aqui os nossos colegas que estão tendo, né, são meus colegas, né, que estão hoje aí, né, fazendo trabalhos de referência também. É isso. Sabe, Amanda, quando a gente fez a capacitação, tem uma coisa que eu levo para mim sempre, que ficou marcado, que a gente tem que levar. Não adianta a gente falar que é acessível, né? Então, 3 pontos que tu fala que eu até anotei para acessibilidade: a atitudinal, né? A acessibilidade física e a acessibilidade comunicacional, né? Exatamente, é o Então, triângulo. esses itens que
englobam o todo ali, porque não adianta a gente tem piso podotagem toda a nossa exposição, a gente tem legendas em Libras, em Braille, réplicas, se quando chega uma pessoa com uma deficiência, ela não é bem recebida, a pessoa não tem empatia, né? Então, desde a nossa recepção, né, de acolher esse grupo, né? Então, receber eles bem, muitas vezes a pessoa nem sabe fazer a interpretação de Libras, mas se ela conseguir entender e tentar se comunicar de alguma forma, baixando o aplicativo ou escrevendo para aqueles que conseguem ler, já é um passo gigante, né? Então, acho que englobando tudo isso, a gente consegue ter sucesso e atingir essas pessoas que têm todo o direito do mundo de estar visitando espaços culturais, né? A gente já recebeu muitas pessoas aqui e que a gente teve um feedback assim, nossa, que legal se todos os museus tivessem isso, se todos os espaços, se o shopping tivesse toda a acessibilidade, porque eles às vezes a gente percebe que tem a legenda no elevador, por exemplo, mas as pessoas não conseguem chegar até o elevador, né? Então, é toda o global, né? Então, é muito legal, a gente está cada vez mais buscando isso, a gente sabe que tem museus que têm caminhos na frente, outros não, mas a gente está tentando, como eu comentei contigo na nossa primeira conversa, a gente começou no início desse ano a hashtag, nos nossos mídias sociais, a hashtag para cego ver, então a gente está começando a fazer a descrição das imagens, né? Sabe que não é perfeito, mas a gente vai fazendo cada vez mais, melhorando e aprimorando para que a nossa comunicação chegue para todo mundo, né? Isso mesmo. Eu queria agradecer também, eu estou vendo aqui, agora que você abriu a legenda, muitos colegas, muitos entusiastas aí da acessibilidade e pessoas que estão aí, né, aqui com a gente, né, participando. Eu quero agradecer e queria agradecer também a minha querida sócia Cláudia Roque, que de uma certa forma me ajudou a mexer nessa mídia. Amanda, tem que colocar na vertical, né? A Gabriela sabe, né? Tem que pôr na vertical o tablet, senão não vai funcionar. Aperta aqui, aperta ali. Então, uma série de pessoas carinhosas que estão nos acompanhando aqui, prestigiando esse encontro, esse bate-papo tão gostoso e sério, né? Porque o mundo não vai ser o mesmo, os museus não vão ser o mesmo, os educadores vão ter mais trabalho, né, e mais missões maiores. E o museu continua um espaço social, um espaço de acolhimento e de pessoas que vão sair muito traumatizadas dessa experiência. Sim. Todos nós vamos ter um pouco de trauma, mas alguns vão ter traumas muito maiores, perdas de família, perdas de familiares, de entes queridos, de amigos, né? O museu vai ser um espaço também para você refletir, para você relaxar, ou para você encontrar também outras formas de recuperar, né, essa dor, né, e tocar para frente a vida. É isso, né, Gabi? Eu acho que é isso. Amanda, eu quero te agradecer assim, do fundo do meu coração por ter topado esse desafio, né? Quando eu te fiz o convite, né, eu estava toda receosa, mas você, como sempre, queridíssima e aberta para a gente discutir. Eu acho que foi muito legal. As pessoas, pelo que eu estou vendo as reações, também gostaram, que nos deixa também muito feliz, né? Obrigada, então, mais uma vez, a todos que nos assistiram. A gente está à disposição. Se ficar alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, manda um direct para a gente, que se eu não souber responder, a gente passa para a Amanda, a gente responde, né? Nossos canais estão abertos. Eu vou tentar deixar disponível a nossa conversa aqui no IGTV, para que as pessoas consigam assistir mais tarde. Quem não pôde nos acompanhar, assistir depois, tá? Mais uma vez, Amanda, muito obrigada. Muito obrigada, Vir com Palavras. Muito obrigada, Lara, Nora, a turma do Inclua-me, né, a Sabrina e todos, a Suzy, a Cláudia, o Alfonso, todos que estavam aqui. Né, obrigada às colegas aí também de Jaraguá do Sul, né, que participaram. E eu estou à disposição. O que vocês precisarem também podem aí me acessar. Tá certo? Tá certo. Muito obrigada, Gabriela, por tudo, viu? Bom, beijo, boa gente. Sorte, saúde para vocês. Fiquem em pra casa. Todos nós. Nós podemos ficar, né? Temos o privilégio de poder ficar. Com Até certeza, logo. quem puder, fique em casa. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.